um pouco difícil no começo, porque a gente acaba tendo que incorporar o mestre Cuca. Mas depois de um tempo você se acostuma, vai virando bom das receitas e tudo mais. Eu não sei se isso ajuda ou não, mas parece que o paladar fica mais sensível. Então, ou a gente melhora nos temperos e nas habilidades, ou a gente aprende a sentir o gosto das coisas. Quanto que é o quilo da cenoura e quanto que é o quilo da carne? Então, não sei se já dá pra ter uma ideia. Mas ser vegano e vegetariano não é caro. Dá uma procurada pelo texto da Thalita Flor, chamado Como Ser Vegano e Favelada. Eu vou pôr o link desse texto na descrição. Para encerrar esse assunto econômico, se você acabar comprando tudo de caixinha e cheio de frescura mesmo, daí acaba saindo caro. Mas se você for na feira, geralmente sai bem mais barato e também é mais natural do que o que você compra no mercado. Na época que eu tava onívoro, eu tava com gastrite. Então, basicamente, toda refeição que eu fazia, eu passava mal depois, ou ficava enjoado. E depois que eu acabei virando o rei do brócolis, assim, cara, daí, tipo, melhorou muito meu estômago. Muita gente pegou e ficou falando, tipo, ah, você vai emagrecer pra caralho, você vai emagrecer horrores. Só que pra balança, não. Pra balança eu engordei um pouquinho, né? Ele é um pós-bariátrico tardio, né, vegetariano estricto, e que está com deficiências de vitamina B12, com um pouco de deficiência de zinco, a vitamina D, o ferro e a ferritina estão mais baixinhos. A hemoglobina glicada dele, e isso mostra a junção ou de muitas frutas na mesma refeição, ou então o abuso de bebida alcoólica, ou o abuso de alimentos veganos que não são tão saudáveis. Algumas proteínas, né, você não vai conseguir repor tudo através só dos vegetais. Tem que ter aí uma combinação, ou escolher muito bem para poder repor. E se tornando vegetariano ou quase vegano, você tem que ter um compromisso mais forte em relação aos exames, periodicamente. Depois de um mês de vegetarianismo estrito, meu ácido úrico normalizou, ficou no nível que ele deveria estar, assim. Baixa ácido úrico, triglicéridos, colesterol. Mesmo não fazendo muito exercício, o HDL, que é o colesterol bom, ele sobe mais do que o normal para as pessoas. Também existe o fator de mudança de hábito do indivíduo, né? Ele passa a comer diferente, ele passa a se preocupar mais com o tipo de alimento, ele passa a fazer mais atividade física. Tudo isso é muito importante na avaliação de um vegetariano, porque a gente abrange uma qualidade muito maior de nutrientes, né? Mas se a gente não tem a informação, a gente fica um pouco perdido nessas substituições, acha que a única substituição para proteína é a soja, ou então o carboidrato para matar a fome. Há um ano atrás, eu não sabia muito sobre veganismo e eu achava que era um negócio que realmente não podia mudar o mundo de jeito nenhum. Por volta de fevereiro, janeiro do começo desse ano, eu comecei a ler um pouco sobre o veganismo, o vegetarianismo, e eu comecei a achar ele um pouco mais interessante. Então decidi ir um pouco mais a fundo, a proposta da ética, dos direitos dos animais. Eu achei que ela seria algo relevante jornalisticamente. Nossa, quantas discussões, cara, já não entrei por causa de... E você não quer entrar, cara. Você não quer entrar, mas quando você vê... Você sabe onde vai terminar. É um bagulho sem fim, mano. Mas é isso aí. Cara, teve uma discussão que eu entrei e... Puta, eu fiquei chateadaço, cara, pela discussão. Mas é porque eu sabia que a pessoa tava me provocando. E eu deixei me levar. Falei, caramba, mano, eu sou melhor que isso, cara. E daí ela deu a facada final, assim, falou assim... Aquilo que você faz não faz a menor diferença no mundo. Eu falei, foda-se! Tem algumas coisas que eu ainda não consegui entender muito bem. Por exemplo, quando a gente foi no VegFest, tinha algumas palestras que, durante as sessões de perguntas, eles pegavam e falavam pros palestrantes, tipo, ah, eu não consigo abandonar os laticínios. E daí falava, tipo, ah, depois disso que você disse, eu vou abandonar o leite. Daí todo mundo falava, ei! Era muita igreja. É tipo, eu fiquei me segurando pra não pegar ele no meio e gritar, eu ouvi um amém. Nossa, tem muita gente chata, assim, em fórum que fica numa cobrança exaustiva em cima disso e, pô, o pessoal se matando nos grupos. Tem os caras que ficam, tipo, extremamente incomodados se, por exemplo,
sei lá, rola um equívoco, você toma um remédio que tem composição cagada lá. E aí não, zero a contagem. Inclusive a carne, durante muito tempo, para muitas pessoas deve ser assim ainda, ela é um status social, né, meu? Puta, tem carne em casa. E se você abdica disso, é bizarro. Até rolou até um lance, não sei se você concorda comigo, um lance meio machista até, né? Porque o homem come carne, porque ele tem que ser forte. Cara, outra coisa, o vegetariano sabe que você sempre ouve essa perguntinha, assim, mas para de meter também, como se fosse um pré-requisito, assim, sabe? Eu lembro de uma festa de casamento que eu fui e não tinha nada de opção vegana, vegetariana, tipo, teve os lanchinhos lá e eu basicamente fiquei na uva passa que eu levei por um bom tempo e depois teve o jantar. Aí no jantar eu peguei arroz, um pouquinho de feijão só e eu peguei salada. Eu peguei muita salada. O meu prato parecia um parque municipal de tão grande assim. E eu lembro que nesse dia também eu levei uma pasta de grão de bico pra passar no pãozinho que tivesse lá e tudo mais e isso me deu uma salvada. Eu fui num churrasco, então eu levei um saco de pão e uma pasta de grão de bico. Pra quem é ovolacto, se for tentar levar tipo pão de alho, esquece, vamos comer teu pão de alho inteiros. Ver minha mãe cozinhando carne, ver minha mãe fazendo omelete, essas coisas eu não sofri tanto porque eu moro sozinho. E depois, quando eu decidi abandonar o laticínios também, aí me bateu um pouco do desespero, tipo, eu vou comer pão com o quê? Eu fui procurar e tudo mais, eu achei tipo receitas mil coisas ótimas. Eu lembro que uma vez eu tava na casa dos meus pais, tinha 5 torradinhas, e eu pus tipo uma coisa diferente em cada torradinha, assim. Eu fiquei pensando, cara, antes eu só comia tipo tudo com manteiga, e agora tipo eu tenho 5 coisas diferentes pra comer. E daí eu percebi que tipo no veganismo é mais ou menos assim, você acaba abandonando uma coisa, você pensa que tipo que não vai ter nada no lugar, mas na verdade você acha muito mais coisa. Por isso que eu acredito que essa pergunta, vegano come o quê, tá muito bem respondida pra mim já. Inscreva-se no nosso canal para conferir as outras reportagens, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e segue lá o nosso Instagram. O Mídia Verde terá mais alguns episódios, mas não com a mesma periodicidade de antes. Fique atento para as próximas reportagens e depoimentos. Nesse domingo estará disponível no Medium um texto sobre a experiência do vegetarianismo, tanto as percepções gerais quanto as sociais. Espero que gostem e até mais!